Então vamos ver agora eu vou dar uma visão geral da engenharia de software. Uma introdução, uma pincelada do que é engenharia de software, para vocês, na sequência, poderem entender melhor a disciplina específica de processo de software dentro da engenharia de software. Então, hoje. Então, o que é engenharia de software? As economias de todas as nações desenvolvidas são dependentes de software. Isso é uma verdade absoluta, como eu falei, principalmente no contexto da pandemia, se tornou muito mais evidente para muitas e muitas pessoas que não haviam compreendido ainda o quanto os softwares são importantes e são determinantes nas economias das nações. Eita! Assim fica mais bonito. As economias das nações, o que acontece? Vocês viram provavelmente aí alguns vídeos até engraçados, né? O deputado usando errado o meeting lá, apareceu em roupas de baixo, o outro deixou o áudio ligado e acabou falando besteira, tá. Tirando essa parte engraçada, esses vídeos começaram a aparecer por quê? Você está vendo que plenárias de governos estão se encontrando remotamente para tomar decisão. A pandemia não afastou todos do trabalho. Claro que eu não estou falando dos contextos de trabalhos que precisam da presença do ser humano ali, mas muitos trabalhos, principalmente administrativos, e olha que são muitos, estão funcionando graças a software. E gestão de dados, hoje o marketing e a economia na parte de compra e venda de produtos, ela é extremamente embasada na gestão de dados, na mineração de dados, na data mining, inteligência artificial, né? O inteligência artificial é um jargão que virou um guarda-chuva para dizer tudo que é baseado em software para auxílio da tomada de decisão. Então, cada vez mais sistemas são controlados por software. Sistemas de empresas, ok? A engenharia de software, então, se preocupa com teorias, métodos e ferramentas para o desenvolvimento profissional de software. Pessoal, vocês estão estudando, grava essa palavra aqui. Eu vou perguntar para vocês. Se vocês não quiserem me responder agora, não me responda. Quem quiser vai me respondendo no chat. Por que você estuda na universidade? Por que você faz uma universidade? Isso é uma pergunta real e lógica, até porque eu tenho ouvido falar coisas que eu considero besteira ultimamente, tá? Algumas colocações de influencers e profissionais que desdenham de uma formação, de uma graduação. Uma pergunta derivada da primeira seria: por que você estuda em uma universidade de engenharia de software? Ninguém me respondeu? Eu vou responder. Essa seria a minha resposta, a minha visão, e é a que eu espero que vocês tenham. A resposta que eu acho errada é: para ter o diploma, professor. Para me formar, professor. Está errado. Para aprender a programar. Não, está errado. Para aprender a ser um engenheiro. Está errado. Eu não tenho que simplesmente estudar as coisas para aprender. Ou eu não tenho que estudar uma determinada disciplina para passar de ano. Eu não tenho que fazer uma faculdade para aprender a programar. Se for isso, eu concordo com o que muita gente está falando na internet hoje. Eu não preciso de uma universidade para ter um bom programador. Para ter um bom programador, não mesmo. Faz um monte de curso na Udemy, eu já falei isso para vocês. Faz um monte de curso na Udemy, não desdenho dos cursos. Eu, inclusive, estou fazendo um agora para ter uma visão geral de uma área que eu ainda não estou aprofundado. Mas você faz uma universidade para se tornar vamos passar mais uma corzinha aqui, ó. Profissional da área que você escolheu fazer. Se você está fazendo engenharia de software, você vai sair um profissional de software. Vocês têm que ter isso firme, né? Um profissional de software sabe o que faz. Vai lá na frente e constrói software. Do mesmo jeito, vai te tomar tempo do mesmo jeito. Né? Vai fazer uma universidade não é fácil. Por quê?
Eu vou fazer um monte de marcações aqui, porque se tornar um profissional em qualquer profissão, qualquer área, não é fácil ser profissional. Então, a engenharia de software se preocupa com todas as teorias, métodos e ferramentas para o desenvolvimento profissional, para que a produção final, o produto final, seja resultado de um grupo de profissionais ou de um único profissional que desenvolve aquele produto. Isso vai ter qualidade. Ok? Por que você compra um tênis da Nike? Por que você paga mais caro num tênis que teoricamente tem o mesmo valor, a mesma característica de um outro tênis, de uma marca, eu nem sei outra marca aí, mais simples, mas que tem um valor mais baixo? Por causa da confiança que você tem nessa marca Nike, Adidas ou outras, por causa da qualidade que eles aplicaram, todos os métodos que eles aplicaram para chegar numa qualidade final que trouxe confiança. Não só o produto tem qualidade final, como ela é reconhecida. Então, a engenharia de software também se preocupa com o resultado final. Isso daqui é o resumo de tudo da engenharia de software. Ela se preocupa com o resultado final, seja o desenvolvimento profissional de software. Isso significa qualidade, não só a qualidade perceptível, usável, né, testada. Isso daqui tem qualidade. Mas a qualidade de dizer assim, puxa, isso foi desenvolvido pela Google, então tem qualidade. No Unidos Resumar, se os caras desenvolveram esse software, eu sei que tem qualidade. Entenderam? Então, essa percepção da qualidade está embasado em você ter estudado e aplicado os métodos como um profissional. E a engenharia de software faz isso. Eu não vou mais falar disso, vamos focar. O custo da engenharia de software representa uma fração significativa do PIB em todos os países desenvolvidos. Olha que peso, moçada, que a gente tem hoje. E até por isso que eu queria falar um pouco de engenharia de software. Vou acabar nem falando dos processos hoje. Olha o impacto que tem a nossa área hoje. PIB de países desenvolvidos. Estados Unidos. A Índia. A Índia não é país desenvolvido. É sim, né? A Índia tem... Hoje tem uma mão de obra na área de desenvolvimento de software absurda, uma das maiores do mundo. O PIB, o quanto entra de dinheiro, o quanto eles faturam com software, que entra de dinheiro do resto do mundo é muito alto. Tem muita gente que contrata remoto a mão de obra indiana, em geral porque eles têm um contexto onde o custo para eles é mais barato. Para quem contrata eles desenvolvem bem, acabam sendo contratados. Então, o PIB da Índia depende muito hoje da engenharia de software, de engenheiros de software. No Brasil nós temos altos. Alguém aqui conhece Nubank? Então, a Nubank é uma fintech. Fintech é um novo jargão aí dado para as empresas de tecnologias que são da área financeira, né? PicPay funciona, que beleza. Só que a Nubank é brasileira, totalmente brasileira. Ela contrata, a grande parte da mão de obra dela é de brasileiros. Não mais. Por quê? Nesse último mês agora, não sei exatamente em quais semanas passadas, a Nubank comprou a empresa que criou e mantém a linguagem Clojure. E comprou mais uma outra empresa que mantém uma outra tecnologia que são bases para são base de boa parte do stack de tecnologia deles, de soluções deles. Cara, imagina o quanto isso representa para o PIB brasileiro. A Nubank é um banco que está crescendo horrores, está movimentando horrores de dinheiro e está comprando empresa externa. E é uma empresa de software. Não, professor, é um banco. Não, ele é uma empresa de software a princípio. É uma empresa de tecnologia que aplica a tecnologia dela na área financeira. Compreenderam? Então, boa parte da empresa é tecnologia. Então, se eu falar dos bancos em geral, né, o quanto movimenta de dinheiro os engenheiros de software, mas o que nós temos de engenheiros de software, de pequenas software houses que geram riqueza com software nesse Brasil é um volume absurdo. Então, a nossa profissão, a nossa área, a engenharia de software, ela só vai crescer, crescer e crescer. O futuro depende dela. Desde as soluções mais simples a mais avançadas para quem tem dinheiro ou não para investir
para os clientes que vão comprar, para aqueles que têm muito dinheiro, que vão investir horrores de grana em tecnologia de software, vão precisar de engenheiros de software, vão precisar de pessoas que não só programem, ok? Programar bem, aprender a programar é complexo, é difícil, toma muitas horas e é a base da profissão. Ser um baita de um profissional de engenharia de software que consegue resolver grandes problemas e enxergar, vai além. Muita teoria, o que a gente está vendo, muito processo. Tá? E é isso, a engenharia de software é o que gera valor. Só programar não gera tanto valor. Claro que individualmente muitos estão trabalhando com freelancer, aplicam engenharia de software, os bons freelancers aplicam engenharia de software na sua carreira solo e assenta tijolo, só programar. Apesar de nós termos programadores aí que têm níveis absurdamente reconhecidos internacionalmente, mas são pessoas que resolvem grandes problemas com software, que constrói software principalmente para outros desenvolvedores. Tá? Mas o programador do software corriqueiro de fazer tela de cadastro, esse cara precisa aprender engenharia, ele precisa entender engenharia de software, ele precisa expandir conceitualmente isso. Tá? Por quê? Porque é ali que está o valor. Nesses 2 parágrafos fica claro isso. Então, os custos de software, né, geralmente dominam o custo do sistema total. O sistema total pode envolver hardware, pode envolver... o sistema, quando a gente fala em sistema aqui, a gente está falando de toda a solução, todos os componentes que integram uma solução, que não precisa ser necessariamente somente o software. Tá? Então, olha, os custos de software em um PC são geralmente maiores que o custo do hardware. Eu comprei um notebook de R$6.000 agora. Beleza, é a média dos notebooks baguais aí, os bons notebooks no mercado. Quanto que custa o Windows? O Windows deve estar barato, 350. Quanto que custa um Office? Se eu pagar por mês, eu vou ter que pagar aí uns 100 por mês, 90 por mês. Quanto que custa um jogo? Mais 200. Quanto que custa... se eu trabalho com engenharia civil, quanto que custa um AutoCAD? Um AutoCAD é R$2,5, uma licença, se não me engano. Então você vê, eu vou contratar um desenvolvedor, uma software house para desenvolver o sistema de gestão da minha empresa. Não vai sair só R$6.000, vai sair 20, 30 mil reais. Então o maquinário, o hardware hoje, por mais caro que seja, ele é mais barato do que o custo de software. Tá? O software realmente é caro. São mais caros para manter do que para desenvolver. Software... Ali, para sistemas de uma vida longa, os custos de manutenção podem ser muitas vezes maiores que os custos de desenvolvimento. Até porque o manter um software de vida longa implica em você continuar melhorando ele, continuar desenvolvendo coisas novas dele, melhorias de funcionalidades nele. Então, você sempre tem custo para manter o software. Se dá pau, né? É muito mais difícil também. Imagina que hoje... eu tenho muito sistema online, né? Software que roda na nuvem, que a gente chama de software as a service. Imagina para pegar o Gmail. Construir o Gmail não foi tão caro quanto é para manter o Gmail hoje. Imagina quantas pessoas no mundo, quantos milhões de usuários tem, com visões diferentes, com formas diferentes de agir, com necessidades diferentes, e isso tem que ser mantido por uma equipe que não é de um analista para uma pessoa da área de tecnologia para um usuário. Provavelmente, se pegar lá, a equipe do Gmail deve ter o quê? Umas 20 pessoas. Estou chutando. Para quantos milhões de usuários? Então, você imagina a demanda que tem para se manter o software. É caro não só em relação a custo financeiro, é caro em relação a custo de todo o processo para manter um sistema de vida longa. Okay? Hardware, em geral, comprei o computador, ele está ali, paguei ele, enquanto ele estiver funcionando, na verdade, ele vai se pagando ao longo do tempo. Ao contrário do software, que o tempo inteiro você tem tendo que investir para melhorar ele e manter ele para que ele fique livre de bugs e que ele fique atualizado. Comprei um hardware novo, o software tem que ser adequado se ele não roda naquele hardware e assim por diante. Então, a engenharia de software ela se preocupa com o desenvolvimento de softwares rentáveis. Quando eu falo de software rentável, vamos usar uma palavra de softwares, um outro contexto, softwares que não dão prejuízo. Se eu sou uma software house e vou vender software, eu quero que ele tenha uma rentabilidade, lucratividade financeira. Se eu trabalho, no meu caso hoje, eu trabalho na área de TI, que é
área meio da empresa. Então, a gente desenvolve somente para a própria empresa. Então, nós não vendemos a solução de software. O software não gera renda para fora. Quando eu leio softwares rentáveis nesse contexto, eu tenho que entender que eu tenho que desenvolver software que saia mais barato, que o valor agregado no uso, na aplicação do software, na utilidade dele para a empresa, tem que ser maior do que o custo dele em funcionários que estão contratados e são mantidos seus salários, infraestrutura de tecnologia, infraestrutura de comunicação para manter esse software funcionando. Isso é software rentável em diversos aspectos. Na verdade, eu acho que esse FAQ vai se respondendo aqui. Perdão, não preciso falar lá. Vamos lá nos slides, rápido. Então, software, programa de computador, documentação associada. Documentação faz parte do software. Manual, por exemplo, do usuário. Produtos de software podem ser desenvolvidos para um cliente em particular ou para o mercado em geral. Como eu falei, onde eu estou hoje inserido, a gente desenvolve software para um cliente único ali, para a empresa. Mesmo que eu tenha um dos sistemas que eu tenho 10 mil usuários diretos, que são os acadêmicos. Mas o meu cliente é a instituição. Ou uma Google que desenvolve software para o mercado em geral. Eu diria assim, também tenho dois contextos para desenvolvimento de mercado. Tem o contexto de, por exemplo, a Google que desenvolve um produto, vê um nicho de mercado, mas ela desenvolve o produto e entrega do jeito que ela quer. Por mais que ela vá com o tempo melhorando, escutando o que os seus clientes comentam e pedem para as ferramentas deles, é diferente da software house que é contratada para desenvolver um software em específico. E às vezes ela é contratada. Não é para um cliente único, ela desenvolve para aquele cliente, mas já com a visão também de vender para outros aquela base de software. Então tem todos esses contextos no produto de software, na produção e na entrega. Então, esses produtos de software podem ser genéricos, como eu já falei, desenvolvido para uma rede de clientes diferentes, ou sob medida personalizados, mais ou menos o que eu expliquei. A engenharia de software é a disciplina de engenharia que se preocupa com todos os aspectos da produção de software, que vai desde o levantamento de requisito, organização do projeto, daí a gente entra nas partes de gestão de projetos mesmo, gerenciamento de risco, de comunicação, gerenciamento de recursos, de mão de obra, gerenciamento de contratos, processo de software, teste de software, qualidade, entrega, ciclo de vida, quando que ele é descartado. Então, a engenharia de software cuida de todos os aspectos. O engenheiro de software deve adotar uma postura sistemática e organizada para seus trabalhos, utilizar ferramentas e técnicas apropriadas dependendo do problema a ser resolvido, dos obstáculos no desenvolvimento e dos recursos disponíveis. Primeiro, dependendo do problema a ser resolvido, ok? Ele vai usar toda essa sistemática, todas essas ferramentas e técnicas de acordo com o contexto. Nós temos assim modelos de projeto e de desenvolvimento de software extremamente complexos e pesados, que não precisam ser aplicados na sua completude em todas as equipes, em todos os contextos de projeto de software. Isso é importante ter isso em mente. Tá? Então, depende do problema, se adequa, o engenheiro de software adequa o conjunto de ferramentas disponíveis para aquele contexto, para que aplicar a engenharia de software, para aplicar essas técnicas, não se torne burocracia e sim que se torne uma garantia de qualidade de todo o processo. Tá? E também aqui é importante levar em consideração, esse contexto sempre tem relação com recursos disponíveis. Pode ser de custo de tempo ou de recurso de mão de obra. Eu posso ter, de repente, uma demanda que eu tenho todo o conhecimento técnico na minha equipe, o pessoal chega e fala assim, olha, peço que vocês quiserem um computador mais rápido, licença de software, contrato de mais pessoas que dinheiro não vai faltar. Beleza, para quando que é? Para daqui 2 semanas. Pode me dar 10 milhões, dependendo da complexidade, eu não vou conseguir entregar em 2 semanas, certo? Então, recursos disponíveis também vão ter que ser considerados dentro da engenharia do software para organizar todas essas técnicas e essas ferramentas. A diferença que a gente tem entre engenharia de software e ciência da computação. A ciência da computação preocupa-se com teorias e fundamentos, então ela está mais focada na parte teórica, ela é mais acadêmica. A engenharia de software está preocupada com a viabilidade de desenvolvimento e entrega de softwares úteis.
A engenharia de software seria uma aplicação mais prática no dia a dia. Então engenharia de software não tem acadêmica, não tem estudo, não tem pesquisa? Não é isso que eu estou falando. A aplicação da engenharia de software, né, quando você fala assim, eu sou engenheiro de software, você não diz assim, eu sou um pesquisador. Eu posso ser um pesquisador de engenharia de software, mas daí dificilmente eu serei um engenheiro de software trabalhando no dia a dia, né? Ou eu faço pesquisa junto de uma equipe que posso fazer isso no mercado, ou desenvolvendo técnicas e tudo mais, ou eu trabalho com ciência e computação mesmo e vou trabalhar em disciplinas muito mais contextualizadas para fazer os estudos teóricos e fundamentais. As teorias de ciência da computação são atualmente insuficientes para atuar como um apoio completo para a engenharia de software. Por isso que sim, também a engenharia de software aplica pesquisa e metodologias de pesquisa para avançar e continuar desenvolvendo técnicas e ferramentas. Qual a diferença entre engenharia de software e engenharia de sistemas? Aí a gente tem que entender o que é sistema. A engenharia de sistema preocupa-se com todos os aspectos do desenvolvimento de sistemas baseados em computadores, incluindo hardware, software e engenharia de processo. A engenharia de software é parte desse processo. Então, a engenharia de sistemas é mais ampla que a engenharia de software. Os engenheiros de sistema envolvem-se na especificação do sistema, design arquitetural, na integração e na implantação. É mais comumente você dizer assim, eu sou engenheiro de software e se não tem hardware envolvido, por exemplo, eu sou engenheiro de software e muitas vezes eu estou atuando como engenheiro de sistema realmente. Eu estou desde a especificação e a parte arquitetural até a integração e implantação. Porque eu conheço todos esses processos, eu estou num contexto que eu ajo assim, mas comumente a gente dizer que o engenheiro de software trata de tudo isso. Aqui é uma questão bem teórica mesmo, né? Uma contextualização, classificação teórica. Então, o que é um processo de software? É um conjunto de atividades cuja meta é o desenvolvimento ou evolução de software. Ok? É aqui que a gente vai trabalhar durante o semestre. O processo de software é um conjunto de atividades cuja meta é desenvolvimento ou evolução do software. Então, essas atividades são passos, ferramentas, organização de passos possíveis de serem aplicados para desenvolvimento e evolução do software. Então, as atividades genéricas em todo o processo de software são a especificação, que é o levantamento do que o sistema deve fazer e os obstáculos do seu desenvolvimento, o desenvolvimento sim, que é a produção, que é a implementação, a validação, que é a parte de testes, que é a verificação se o software é o que o cliente quer, envolve vários tipos de testes, inclusive os do próprio cliente, e a evolução, mudar o software em resposta a necessidades de mudança. Estamos desenvolvendo um software, vocês vão lembrar disso. Estamos desenvolvendo um software e daí vem a bomba. Nós nem colocamos na produção ainda o software, ele está atendendo já 90% do processo do cliente que foi contratado e daí vem a bomba. Tem uma lei agora, LGPD, e nós temos que nos adequar. Então, faz parte do teu processo de software conseguir fazer essa evolução, inclusive quando o software ainda não está implantado. Adequar a ele mudanças que muitas vezes, e a maioria das vezes, vêm externas, vêm do mercado, vêm de um agente regulador. Então, o que é um modelo de processo de software? É uma representação simplificada de um processo de software apresentada de uma perspectiva específica. Os exemplos aí são perspectiva do fluxo de trabalho, no caso, sequência de atividades, perspectiva de fluxo de dados, que eu vou descrever fluxos de informação, perspectiva de papel e ação, eu vou determinar níveis de acesso, nível de permissão, quer dizer, quem faz o que dentro do uso do sistema ou até do projeto de sistema, do projeto de software. E os modelos de processo genérico, que a gente daí generaliza os processos. Por isso que eu disse que tem o contexto lá, né? Eu vou pegar o processo genérico, quer dizer, a descrição teórica do processo e vou aplicar e adequar ele sempre ao contexto da minha equipe, empresa ou projeto que eu estou trabalhando. Então tem alguns, o cascata, o evolucionário, o transformação formal, integração de componentes reutilizáveis, dentre outros. O processo, que é o modelo de processo, custos. Cerca de 60% dos custos são de desenvolvimento, como eu falei. Dentro do contexto de engenharia e processo, o desenvolvimento é um pedaço. Eu fiz desse tamanho porque a visão dele é realmente a implementação. Na verdade, a implementação custa 60% de tudo. E ela toma talvez 60% de todo o desenvolvimento ou mais, de todo o projeto ou mais.
Mas se ela tomar 90% do projeto, ainda assim ela não custa mais que 60%. 40% é custo de teste, até de análise e modelagem entra aí. Projeto. Tá? É a mesma coisa que construir uma casa, né? Se eu sair colocando o tijolo um em cima do outro para depois descobrir que eu fiz a fundação errada, que eu coloquei o banheiro no lugar errado, quer dizer, eu não fiz um projeto antes, o meu custo aumenta. É a mesma coisa com software. Tá? Então, para software personalizado, o custo de evolução geralmente excede o custo de desenvolvimento. A gente já falou disso. Custos variam dependendo do tipo do sistema a ser desenvolvido e dos requisitos de atributos de sistema, como performance, confiabilidade. Então, depende do que você tem de exigência técnica, também muda o custo do sistema. E a distribuição de custos depende do modelo de desenvolvimento que é usado. Eu diria para vocês que hoje o Windows tem um custo mais alto e sempre teve, principalmente quando não tinha internet. Era muito mais caro disponibilizar, distribuir um Windows do que distribuir um cliente de e-mail na internet. Por quê? Porque eu tenho um local só para alterar a base, que é o servidor onde está esse cliente de e-mail. O Windows eu tenho que distribuir para todos os clientes, fazer a instalação, ter um suporte muito mais complexo, porque tem toda a parte de instalação que tem que estar sendo atendida. Tá? Então, o custo de distribuição depende desse modelo de desenvolvimento e de implantação. Quais são os métodos de engenharia de software? Abordagem estruturada para o desenvolvimento de software, que inclui modelos de sistema, anotação, regra, conselhos de projetos e guia de processo. Quer dizer, parecido com o que eu teria com outros métodos de engenharia qualquer. Né? Construção de software, o engenhar é construir, é pensar para construir. Como qualquer outra engenharia, o software segue esse grupo de regras e conselhos e notações. Então, descrição de modelos gráficos que devem ser produzidos, geralmente na parte de análise. Regras que são limitações aplicadas ao modelo de sistema. Recomendações baseado em conselhos sobre boa prática de projetos e guia de processo, que são as atividades a seguir durante o processo de desenvolvimento. Ferramenta Cases, que dão auxílio à construção de software. Ela pode ser de análise de alto nível ou de baixo nível, que ela chega até a gerar código, não vou entrar nessa seara, não. E alguns atributos de bom software. O software deve fornecer funcionalidades de performance requeridas para o usuário e deve ser fácil de manter, confiável e utilizável. Aqui são atributos não mensuráveis, né? O que é fácil de manter, o que é confiável, o que é utilizável. Na verdade, a gente teria que aplicar métricas para dizer o quanto um software é fácil e o quanto ele é rápido, o quanto ele é utilizável, baseado em métricas que podem ser mensuradas, podem ser avaliadas e comparadas numericamente, tá? Tem regras para cada uma dessas áreas técnicas. Manutenibilidade, o software deve evoluir para manter a necessidade de mudança, ele tem que permitir a manutenção de forma relativamente fácil e barata. Confiabilidade, quer dizer que tem que ser confiável. Se eu entro 2 mais 2 numa calculadora, eu tenho que confiar no resultado. Se eu acho que o resultado está errado, veio um 5, o software não tem confiabilidade. Então, confiabilidade não está relacionada à segurança dos acessos, está relacionado a confiar no resultado que o software te entrega. Eficiência, o software não deve fazer uso desnecessário de recursos do sistema. Não posso consumir todo o recurso computacional para imprimir uma página de relatório. E usabilidade, o software deve ser utilizado pelos usuários para os quais ele foi projetado. Se eu projetei um software para um grupo de público que tem muitos deficientes visuais, por exemplo, a usabilidade só vai ser considerada se esse grupo de usuários conseguir usar o sistema, né? Então, a usabilidade está muito relacionada ao público que vai utilizar e as técnicas utilizadas para melhorar esse uso do software. De novo, tem regras, tem técnicas, tem disciplinas específicas para isso. Aqui, como disse, é a divisão geral sobre engenharia de software, que trata de todos esses detalhes. Tá? E quais os principais desafios enfrentados? Lidar com sistemas legados. Onde eu estou trabalhando hoje tem sistema de 20 anos e que ainda está rodando e que a gente não tem recurso suficiente para migrar tudo eles, porque são sistemas complexos que foi sendo desenvolvido e mantido há 20 anos. Então, bancos sofrem muito com isso, empresas muito antigas que têm
desenvolvimento muito antigo, sofre com legado. Lida com a diversidade crescente e lidando com a demanda de tempos para entrega reduzidos. Cada vez a entrega tem que... Espera-se uma entrega mais rápida do software, porque o mundo inteiro sabe usar software hoje. Não existe uma segregação da tecnologia. Com o celular, principalmente, todo mundo consegue mexer com tecnologia. Então, o usuário necessita antes. O mercado é muito mais ágil, ele necessita uma entrega mais ágil. Sistemas legados são antigos e de valor e devem ser mantidos e atualizados. Muitas vezes você está usando o home banking aí no teu celular, o sistema de banco no teu celular, achando que está trabalhando com a última tecnologia, né, que os desenvolvedores usaram a última tecnologia em linguagem. Podem ter usado para desenvolver essa casca, que é a aplicação do celular, mas talvez todo o cálculo, toda a parte de segurança e de transação bancária está rodando num COBOL que foi escrito na década de 80, 90. Tá? Então, isso é um sistema legado, que você vai ter que manter e aí ir atualizando ele com as regras de negócio. Heterogeneidade. Os sistemas são distribuídos e incluem um misto de hardware e software. COBOL de um lado, Flutter na frente, então tem uma heterogeneidade muito grande de tecnologias. E entrega. Existe uma pressão crescente, como eu falei, para agilizar a entrega dos softwares. Um outro momento. O que eu queria realmente passar para vocês era a parte que tem um impacto mais direto a processos de software, que é o que nós vamos tratar na sequência. Beleza, moçada?